ouvindo agora? Boa noite a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma oportunidade de louvarmos a Deus, né? E, Xanda, você pode, por favor, colocar no modo apresentação de slide, que ele fica maior? E para quem não sabe, pode usar os dedinhos e aumentar, porque eu vou trazer alguns textos. Eu louvo a Deus porque você está aqui comigo. Não pôde ir na igreja presencial e está aqui comigo, eu louvo a Deus por isso. E hoje eu vou trazer mais uma reflexão que Deus trouxe para mim já tem pouco mais de um mês. A diferença do louvor e adoração. Para quem me conhece, eu canto todo o tempo. Eu vivo cantando e quando eu estou no trabalho, eu canto, aprendi a cantar mental. Então, eu estou sempre louvando a Deus, estou sempre louvando. E eu achava que pelo fato de estar louvando a Deus, eu estava adorando ao Criador. E ele puxou minha orelha. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Às vezes, pensando sobre adoração e louvor, eu fui pesquisar sobre esse assunto, o que a irmã Ellen White diz, o que a Bíblia diz. Então, nós vamos hoje estudar sobre o louvor e adoração. E passo 2, por favor, Xanda. No próximo slide diz: a Bíblia ensina que a verdadeira adoração é ter profundo respeito. Tá grande demais, Xanda. É ter respeito e amor por Deus, dedicando sua vida, isso, a Ele. Diminui só mais um pouquinho, isso. A Bíblia ensina que a verdadeira adoração é ter profundo respeito e amor por Deus, dedicando a sua vida a Ele. Quando você adora a Deus, reconhece sua superioridade e coloca acima de todas as coisas, conhecendo-lhe a sua devoção, oferecendo a sua devoção. E você tem parado ao longo do dia para dedicar essa devoção ao Senhor? E é sobre isso que a gente vai falar mais. Pode passar o próximo, por favor? Esquece o título que ficou errado. A verdadeira adoração não é apenas um ato exterior, dos lábios para fora. A adoração real vem de um espírito unido ao Espírito de Deus, em comunhão com Ele e cheio de seu amor. O verdadeiro adorador se devota a Deus, não por obrigação nem por medo, mas por amor a Ele. Realmente, quando a gente está unido a Cristo, a gente perde o medo, a gente adora-o em espírito e em verdade. Tem um texto aqui que não está aí para vocês, está assim: a adoração a Deus se torna o desejo de seu coração, porque é movido pelo Espírito Santo. Essa é a adoração que agrada a Deus, porque é verdadeira e vem de uma vida toda dedicada a Deus. Então, todas as vezes que você louva o Senhor, que você o adora em espírito e em verdade, ele vem do desejo no seu coração, movido pelo Espírito Santo. Às vezes, as nossas intenções não estão sendo corretas quando vamos louvar e quando vamos adorar ao Senhor. E nós temos o primeiro... Volta só esse slide, por favor, Xanda. Louvor na Bíblia. Eu trouxe alguns textos e eu vou pontuar alguns. A Bíblia fala sobre louvor por meio de cânticos, orações e declarações de gratidão. Então, nós falamos sobre a adoração, que ela vem movida pelo Espírito Santo. E agora nós vamos falar sobre o louvor. A Bíblia diz, através de cânticos: louvarei ao Senhor em todo tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34:1. Toda criação deve louvar ao Senhor. Salmo 148. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 156. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. O livro de Salmos, ele é todo... ele é basicamente louvor. E ele é tão importante que ele tem
muitos capítulos para que a gente possa louvar ao Senhor. Aí eu estava pensando, nós temos várias igrejas e a minha intenção não é falar mal de religião nenhuma, eu só quero fazer uma reflexão. Nós temos 10 minutos da palavra, 1 hora e meia de louvor de pé. Se você já foi nessa igreja, eu já fui. Já fui visitar. Sou adventista de berço, mas fui visitar. Me chamaram, eu fui. Me chamaram para cantar, eu já fui. Me chamaram para pregar, eu já fui. E aí eu percebo que são muito tempo para o louvor e pouquíssimo tempo com a palavra aberta. E isso me chamou a atenção quando eu estava montando aqui essa reflexão para nós, porque o mais importante, não que louvar ao Senhor não é importante, ele é muito importante, tanto que no céu há louvor o tempo inteiro. E há anjos que adoram ao Senhor. Mas eu não vou falar dos anjos agora, mas eu só quero falar que o momento que você está com a Bíblia aberta, você está adorando. E o momento que você está cantando, você está louvando. E na oração você consegue fazer os dois. Você consegue cantar, ler a Bíblia, orar, ao mesmo tempo adorando ao Senhor. Porque você está de joelho orando. Então, quando você se ajoelha, você está adorando. Achei muito interessante. Pode passar o próximo slide, por favor. Tem mais versículos, mas aí eu queria trazer a primeira adoração. E eu queria que vocês abrissem, gente, Gênesis 4. Abre a Bíblia de vocês, eu espero que vocês estejam aí com a sua caneta, com o seu lápis de cor, marcando e anotando o que a gente está aprendendo. Porque essa é só uma explanação de algo que nós vamos aprender juntos. Eu aprendo e vocês também aprendem. Em Gênesis 4, de 1 a 7, não vou ler tudo, mas eu queria só pontuar. Os filhos Caim e Abel ofereceram um sacrifício. E nós temos o Abel que ofereceu o sacrifício, né? Ele era lavrador, o Caim. E Abel ofereceu o sacrifício que foi ensinado no Éden. Como assim foi ensinado no Éden? Quando Adão e Eva estavam nus, o primeiro sacrifício aconteceu. Foi a morte do cordeiro, já simbolizando que seria essa forma de adorar ao Senhor. Pode passar o próximo, por gentileza. No Gênesis 4:7, se você puder ler aí, Jesus fala... E eu vou pegar só um pedacinho do Gênesis 4:7, onde o Senhor fala para Caim, o pecado jaz à porta. Eu vou trazer uma reflexão futuramente sobre essa frase, o pecado jaz à porta. Mas Jesus alertou ele, assim como alertou Pedro e outros, não vou falar sobre o pecado jaz à porta. Mas Deus, de forma maravilhosa, ainda falou para Caim, não faça o que você está pensando em fazer. E muitas das vezes Deus fala conosco também. E ele fala. E aí nós temos lá, Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. E infelizmente Caim matou Abel. Essa é a história. E aí, passa o próximo, por gentileza. Aí nós temos aqui as danças, as músicas. E aí nós temos coisas boas e ruins da dança. Antigamente nós temos lá, né, no momento lá da aliança, as mulheres israelitas dançaram por causa do Mar Vermelho, usaram harpa. Ficou escuro aí, gente. Mas pode passar, por gentileza, o próximo. Pode passar. Obrigada. E aí nós temos também as consequências, né? O que acontece? Hoje a gente não usa mais a dança como primordial no momento que estamos adorando, porque hoje tem uma exaltação ao corpo,
qualquer movimento já foi usado unicamente para adorar ao inimigo, né? Nas danças sensuais. Então, hoje a gente não usa mais a dança. Aí tem aqui, por exemplo, Números 25, de 1 a 2. As mulheres moabitas convidam os israelitas para sacrifícios aos seus deuses, que geralmente eram danças. Lembra quando oferecia os filhos a Moloque? Naquele momento que oferecia, eles adoravam com danças, com músicas e danças. E aí eu gostaria de mostrar uma curiosidade para você. Na Bíblia, você está com Gênesis 4 aberta? Ó, a minha Bíblia tá bem marcadinha, olha. Eu gosto muito de aprender. O que eu aprendo, eu vou marcando. Eu espero que a sua não esteja limpinha, não. E que as folhas já estejam assim, ó, bem gastas. Porque a Bíblia foi feita pra gente estudar, falar com Deus. Eu vou mostrar pra vocês quem é o pai da dança e da música. Eu aprendi, essa não tá no slide. Leia aí Gênesis 4, 21. Alguém pode abrir o microfone e ler rapidinho? 4, 21. Eu aqui. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Muito obrigada. Nada. Quando eu vi isso, eu tô assim, gente, o que eu estou cantando? Ó, nós temos aqui várias musicistas lindas que cantam comigo. Precisamos ter muito cuidado com o que a gente canta. Nem tudo que se canta está louvando ao Senhor. Isso mexeu comigo. E principalmente porque esse Jubal aí é descendente de Caim, gente. E quem é que é o pai da música que estava lá no céu e desceu? O inimigo, né? Então a gente tem que ter cuidado. É por isso que ele usa muito a música. A música é usada nas propagandas, né? Para mostrar um produto, um creme de pele, usa música. Música está em tudo, então não é tudo que adora ao Senhor. Pode passar, por gentileza. A palavra adoração vem do grego proskúneo, que também significa ajoelhar-se, prostrar-se, demonstrar sua obediência a um ser superior, que é quem? O nosso amado Deus. Você tem se prostrado, tem ajoelhado, adorado ao Senhor? Eu vou trazer umas curiosidades agora que Ellen White diz. Pode passar, por gentileza. Nós temos aqui a palavra... Veja alguns princípios baseados na Bíblia que orientam o tipo de adoração e culto. Gente, eu vou trazer 12 formas de culto, 11 formas de culto que foram retirados de trechos do Espírito de Profecia, Música e Adoração, o livro, né, que fala sobre isso. Música e Adoração, o culto como adoração, uma perspectiva de Ellen White. E no livro de Ellen White, o livro Caim e Abel Provados. Foi daí que eu tirei o que eu vou falar agora para nós, tá bom? No primeiro aspecto, nós temos a adoração, culto que agrada a Deus, é fundamentada somente na Escritura. Não apenas uma parte dela, mas em toda a Bíblia. Lucas 24, 27. Marca aí na sua Bíblia, Lucas 24, 27. O ponto 2, adoração, culto que agrada a Deus é centrada no Cordeiro, provido por Deus em seu único e todo suficiente sacrifício na cruz. E aí nós temos lá aquele exemplo, né, de Isaac, que perguntou a Abraão, meu pai, eis o fogo, a lenha. Isso está em Gênesis 22, 7 e 8. E o cordeiro? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. Cristo, o Cordeiro de Deus, está no centro da adoração em toda a Escritura. Toda a Escritura, nós temos a palavra, nós temos o Cordeiro de Deus, que é Cristo.
E ela deve, e Jesus tem que estar ao centro da sua adoração e do seu louvor. Pode passar o próximo slide. Na adoração, culto, por favor. Na adoração, culto, que agrada a Deus, o adorador segue Jesus. Ih, pulou 4, me desculpa. 5. A adoração, culto que agrada a Deus deve ser de espírito e em verdade. E aí nós temos a verdadeira adoração, não é emoção. Ai, eu estou emocionada. E nem é sensacionalismo, fanatismo. Não é isso. Se você vem de uma cultura que fica rodando, que fica, né? Não é essa adoração que Deus está querendo nos seus cultos. Seja individual ou seja coletivo. Não é esse tipo de coração, de adoração que Deus deseja. O culto deve ser racional. Uma adoração culto deve ser espiritual e inteligente. Para isso, a Marisa costuma falar muito. O que você tem se alimentado para prejudicar sua mente? Em ouvir a voz de Deus e ao mesmo tempo transmitir isso? No ponto 6 nós temos, na adoração culto que agrada a Deus, tudo é feito com ordem e decência. Não preciso nem comentar, né? Mas se você quiser ler a passagem que diz, é 1 Coríntios 14, 40. Deus é organizado. Ele não criou as plantas para depois criar o céu e a terra. Ele foi criando na sequência. E por último, os animais e Adão e Eva. Tudo estava preparado. Deus é organizado. Então, eu já prestei cultos desorganizados a Deus e eu sei que Ele não aceitou. E essa mensagem foi muito para mim. Precisamos ser organizados. Nos momentos que você faz adoração, hoje você ora de manhã e depois só vai orar meia-noite, aí depois você acorda 5, faz uma oração de 1 minuto, sai correndo, isso se orar. E lembre-se que a oração é adoração. É o momento que você se abre. E o momento que você está abrindo a Bíblia é o momento que Deus está falando com você através da Bíblia. Então tem que ser organizado. No ponto próximo, por favor. No ponto 7, na adoração culto que agrada a Deus, a pregação e ensino ocupa o lugar central. Eu queria falar o seguinte, que nós somos cartas vivas, né? A Bíblia é viva. O que as pessoas estão lendo no seu ensino, no que você tem passado e transmitido? No ponto 8 diz, a adoração culto que agrada a Deus é comunitária, presencial e participativa. Irmãos, temos muitos irmãos que já foram extremamente ativos no passado e hoje pararam por motivos de doença. Eu tenho, por exemplo, aqui meu pai que está aqui do meu lado. Hoje ele não consegue andar quilômetros e quilômetros para pregar, que era o que eu vivia fazendo junto com ele. Mas até hoje ele distribui folheto, menos andando bem devagar. Então, essa é a adoração, o culto que Deus deseja, que você seja participativo. Ah, eu não consigo andar. Gente, você consegue pelo WhatsApp mandar uma oração. Eu recebo músicas lindas das irmãzinhas aqui da sala que não conseguem andar tanto e elas me abençoam, como abençoam outras pessoas. É um ministério. Recebo orações sem a gente ter comunicado uma a outra. Isso é bênção. No ponto 9, o verdadeiro sacrifício para Deus é uma oferta de amor e serviço a Deus e ao próximo. Sim, precisamos ter cuidado na prestação de serviço a Deus e ao próximo. Temos que ter respeito. Passa, por favor. No ponto 9, a adoração, culto que agrada a Deus requer obediência pela fé em Cristo, a santa lei, os 10 mandamentos. E aí nós temos aqui Êxodo 21 e 2. Não terás outros deuses diante de mim.
E esses deuses não significa que sejam santinhos, ou a santa, ou o santo. Mas às vezes a gente está tomando no lugar outra coisa, no lugar de Deus. Temos que ter cuidado com isso. A adoração, culto, as imagens de escultura. Ainda diz, as expressões, não as adorarás, nem lhes farás culto. Às vezes a gente está dando culto a vídeos, séries, vídeos, gastando tempo vendo TikTok. Eu não tenho TikTok, não tenho Kawaii. Já tive, não tenho mais. Às vezes eu recebo e falo, olha, não precisa mandar, eu não tenho. Não vejo, porque isso são pegadinhas. Nós terminamos de ler um livro que chama A Isca de Satanás. E isso são iscas. Você vai mordiscando, vai comendo. E aí, quando você vai ver, meia hora... Eu já parei para ficar vendo vídeo com meu marido e gastei meia hora, 40 minutos com nada. Não, não pode. No ponto 10 temos a adoração, culto que agrada a Deus. Prazerosamente reconhecemos o Senhor como Criador, Redentor, Mantenedor. E a nós como seus mordomos. Precisamos devolver os dízimos honestos e ofertas de amor como um ato de adoração a Deus. Então até até quando você separa seus dízimos e suas ofertas, você está adorando a Deus. E você está adorando a Deus através da sua oferta e do seu dízimo? Espero que sim. No ponto 11, pode passar, por favor. Na adoração, culto que agrada a Deus, resulta em um compromisso e serviço na missão Senhor, como ocorreu com o profeta Isaías na casa do Senhor. Nós também contemplamos a santidade divina. Arrependidos, confessamos nossos pecados. Pela graça de Cristo, somos perdoados, transformados e capacitados para a missão. Marca na sua Bíblia Isaías 6, 1 a 8. Olha que passagem linda que eu acabei de ler. Entramos para adorar e saímos para servir. Vou voltar e falar de novo. Está no livro de Ellen White. Entramos para adorar e saímos para servir. Que lindo, né? Deve ser feita a indagação. O que estou fazendo e qual é a minha obra e missão neste campo? Você ainda tem dúvida de qual obra ou missão que você tem a realizar? O próximo, por favor. O verdadeiro sacrifício... Sim. O verdadeiro sacrifício a Deus é uma oferta de amor e serviço a Deus e ao próximo. Pode ser feito de diversas maneiras. Repartir comida aos famintos, dar abrigo aos desabrigados, vestir os que não têm, socorrer os parentes, Isaías 58, ser uma expressão de amor, devoção a Deus, refletir sobre as fraquezas e dependências que você tem de Deus, abstinência de qualquer espécie de estimulante de alimento, uso apropriado do alimento saudável e simplesmente ou sem nenhum só usar água. E aí nós temos a adoração pelo jejum. São formas de você jejuar. O jejum para nós é uma ferramenta maravilhosa e eu tenho costume de jejuar que eu me lembre desde os 14, 13 anos. Eu jejuava uma vez por semana, aprendi com a minha mãe e com meu pai a importância de jejuar e eu sempre jejuava por alguém. E hoje, com o Ministério Jejum e Oração pelos Filhos, com a Marisa, Deus me chamou para orar e jejuar mais. Significa que a adoração que eu tenho prestado ao Senhor ainda é ineficiente, ineficaz. Então eu preciso todos os dias me quebrar. Todos os dias ser renovada, os caquinhos serem juntados. Você que é linda. Os caquinhos juntados, porque eu sou propensa a cair a todo tempo. Então o jejum tem me ajudado muito. E isso tem feito... Eu convido algumas amigas aqui do grupo, nossa, da sala 937, para jejuar comigo. E é o que nos ajuda
a fortalecer, porque a gente ora junto, é assim gostoso, você recebe uma multidão de oração e você ora junto, é bênção. Passa, por favor. Pode passar, esse foi um erro. E aí nós temos o jejum de Moisés, de Daniel, Jesus. O jejum pode ser individual ou comunitário, pode ser você sozinho. Eu gosto muito de jejuar com alguém, eu me sinto mais fortalecida espiritualmente. Já jejuei muito sozinha ao longo da vida. E nesses últimos anos, eu posso falar nesse último ano pra cá, 1 ano e meio pra cá, como tem sido bom jejuar com mais alguém. E aí hoje eu já tenho pessoas que jejuam comigo na segunda, outras que jejuam na terça, outras que jejuam na quarta, outras que jejuam na quinta, outras que jejuam na sexta. E tem gente que me chama, Aline, jejua comigo dia tal, eu vamos junto. E eu tenho amigas que jejuam todos os dias. Isso é uma bênção, porque isso nos fortalece. O próximo, por favor. Eu vou falar uma curiosidade do Ramadã, que é do islamismo. Eu achei interessante. Lá eles tiram um período do ano, os muçulmanos islâmicos, tá bom? Lá eles tiram um período do ano para jejuar do nascer do sol ao pôr do sol, naquele calor escaldante do árabe, por isso que significa calor escaldante, que é árabe Hamad. E o objetivo é purificar o corpo e a mente. Gente, eu não vou entrar nesses méritos, mas se eles param para jejuar pelo menos uma vez no ano, isso não é importante? E olha que eles adoram Alá e eles realmente ajudam o próximo. É um processo até bonito de ver. Um dia a verdade chegará lá, eu creio, e Deus tem os escolhidos dele ali naquele lugar. Pode passar, por favor, é porque é uma curiosidade do Ramadã que eu achei interessante. Na Bíblia nós temos, né, Mateus, em João 4, 23 e 24, mas vem a hora, e já estou chegando no final. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário para que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Dê um aleluia aí, irmãos. Amém. Você tem que ser esse adorador. Você tem que ser esse adorador que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Precisamos disso. Pode passar, por favor, que eu vou contar uma história rápida que eu achei interessante. E nós temos aí o louvor, né? O Senhor na beleza de sua santidade. E nós temos vários salmos. Eu não vou ler esses salmos agora, mas que você passe a orar. Aprendi com coragem a orar através de salmos, orar através de outras passagens da Bíblia e incluir mais passagens bíblicas ao longo da oração. E aprendi com as irmãzinhas aqui da sala 937 a cantar também, louvar ao Senhor no meio da oração. Com isso, a oração fica por mais tempo. Sim, a gente decora com facilidade as falas. Então, quando você vai para a Bíblia, você consegue deixar ainda mais diversificada. A sua oração fica mais genuína. O verdadeiro sacrifício é uma oferta de amor a serviço ao próximo, servir a Deus com atividade diária, contribuir as pessoas a Deus com alegria. É o desejo de sacrificar. Sacrifício saudável a Deus é espírito quebrantado. Está em Salmos 51, 17. O próximo, por favor. Essa é a verdadeira adoração. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Gálatas 2, 19 e 20. E tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Aleluia. Memórias.
memórias antigas, memórias novas, memórias de ontem, como por exemplo, eu estava com meu pai no UPA, memórias que são boas. Mas a foto, uma vez que você tirou, tem como mexer em alguma coisa? Não. Você tirou aquele momento, pronto. Tira a foto e pronto. Resolve. Ali, tirou a foto fica estática. E eu vou falar de 2 fotógrafos. Por favor. Ela foi conhecida como a menina e o urubu. O fotógrafo tirou a foto dessa menina. Ela era uma menina sudanesa. E ali muita fome naquela região. E o fotógrafo, ele só obedeceu a ordem de tirar a foto. E entende-se que a gente não pode mexer na cena. Tirou a foto e pronto. Não deve se mexer na cena. Tanto que os criminalistas vão lá, tiram a foto e deixam tudo do jeito que estava. Não se mexe. E esse é o Kevin Carter. Essa foto deixou ele extremamente rico. Ele ganhou o prêmio de Pulitzer de fotografia. É como se fosse polícia de fotografia. Ele recebeu um prêmio Nobel e ele foi mundialmente conhecido por causa dessa foto, o urubu e a menina. Porém, foi perguntando, e aí, o que você fez? Você ajudou a menina? Você alimentou ela? O que você fez? E, gente, ele deu algumas desculpas, mas não teve saída, ele não fez nada. Ele deixou aquela menina lá morrer para o urubu comer. E ele se suicidou colocando o gás, como é que é o nome do gás? Monóxido de carbono, que é o escapamento, colocar para dentro do carro. E lá dentro do carro ele se matou com esse gás. E já temos uma outra foto famosa. Essa é a menina da foto. Ela chama Pan Tin Kin Phuc. Ela viveu no Vietnã. E naquele período da guerra, né, infelizmente uma bomba atômica ali caiu naquele lugar e queimou a menina e ela estava nua e ela gritava, está quente, está quente. O fotógrafo tirou a foto, mas ele fez uma coisa diferente. Ele tirou o seu casaco. Estava muito frio, gente. Estava muito frio. Quando fui estudar, eu fiquei emocionada. Estava muito frio. E além de tirar a foto, ele tirou o casaco dele e vestiu essa menina que estava nua. Ele não podia fazer isso porque ela estava toda queimada. Então, pelo fato de cobrir ela, ao retirar a blusa, né, machucou ela um pouco mais. Mas aquilo a salvou. Aquele moço, além de tirar a foto, ele modificou a cena da história. Ele abraçou essa menina e levou para a parte onde ele sabia que dava para alguém cuidar dela, de alguém da saúde. E hoje, olha como é que ela está linda. Ai, gente. E pode passar a foto. Esse é o fotógrafo que tirou a foto. Ele estava com 21 anos. E ele não aguentou. Ele quer o seu louvor, a sua adoração, mas que seja plena. Ele deseja que você adore ele em espírito e em verdade. Todas as vezes que você está cuidando da sua família, igual eu estou cuidando do meu pai, você está adorando. Todas as vezes que você está de mãozinhas dadas, orando com seu filho, você está adorando. Todas as vezes que você faz o culto individual e comunitário, você está adorando. Todas as vezes que você abre o inário e vai cantar, você está louvando. Qual é a adoração e louvor que você está prestando ao Senhor? O que eu vou cantar agora enaltece o nosso Senhor.
libertador, nosso pastor, Filho, Deus da paz, grande eu sou, Cristo, ressurreição, vida e pão, justo juiz, Galileu, Criador da vida, Ele é, Ele é, Ele é o autor da fé, Ele é o eterno, oh Emanuel, o Salvador, Cristo. Pai de amor, ajudador, abrigo, meu escudo e meu rei digno. Amém. Mediador, intercessor, força, luz eterna, maravilhoso. Ele é, Ele é, Ele é o autor da fé. Ele é o eterno, o Emanuel, o Salvador, abrigo. Emanuel, o Salvador, Cristo. Amém. Vamos orar. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você deseja. Me fez chorar, Aline. Amém. Se você deseja prestar um louvor e uma adoração melhor ao Senhor, peça a Ele a instrução. Ele tem me ensinado. Ele vai ensinar você também. Vamos orar, vamos. Pai maravilhoso, o nosso intercessor, abrigo, o nosso refúgio, nós cantamos sobre isso agora, Senhor. Os títulos que o Senhor tem, que são diversos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores errantes, o Senhor olha para cada um de nós com um olhar de amor. Perdoe, Senhor, nossas faltas cometidas. Não sabemos te adorar e te louvar como o Senhor merece. Pai querido, ajude-nos para que possamos sair daqui diferentes, não só mais um culto. Senhor, o Senhor tem mensagens maravilhosas para cada um de nós, mas tudo vai depender da nossa entrega, da forma como a gente tem se portado diante de Ti. Renova, Senhor, a nossa fé, as nossas forças, para que não venhamos desistir de Te servir. Fica entre nós, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Que linda essa menina da palavra. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Amém, amém.